Fala, galera! Vamos continuar então com a nossa revisão de NOx, agora para compostos covalentes ou moleculares. Nós vimos na videoaula passada que para compostos iônicos, o NOx de cada elemento dentro de um composto iônico é equivalente à carga do íon nesse composto. E a carga do íon pode ser estimada pela posição do elemento na tabela periódica ou pela análise da fórmula do composto iônico. Mas para compostos covalentes, cuja ligação química não se dá por transferência de elétrons, se dá por compartilhamento de elétrons, ou seja, os átomos num composto covalente ou molecular, eles não têm carga líquida, e o NOx é uma atribuição de carga. Então, para a gente calcular o NOx de um elemento dentro de um composto covalente ou molecular, esse NOx vai ser a carga que o elemento teria se na ruptura da ligação química, todos os elétrons que estão sendo compartilhados ficassem com o átomo mais eletronegativo. Mas vocês se lembram o que é eletronegatividade? Vamos recordar então. Em química, a eletronegatividade é a medida relativa da força de atração que um átomo exerce sobre o par ou os pares de elétrons envolvidos em uma ligação química, normalmente ligação covalente. Aqui eu fiz uma brincadeira de dois cachorrinhos fazendo cabo de guerra aqui, e a eletronegatividade ela pode ser entendida dessa mesma maneira. Não é possível medir a eletronegatividade de um átomo isolado, ele precisa estar ligado. E o que seria eletronegatividade? Então, olha, é a força de atração, como se isso aqui fosse os pares de elétrons compartilhados. Esse cachorrinho tem mais força para puxar o par de elétrons da ligação. Eles estão compartilhando esse cabo de guerra. Só que esse cachorrinho aqui, ele tem mais força para atrair o cabo para ele. Então, em analogia, se fossem dois núcleos, né, dois elementos compartilhando pares de elétrons, esse aqui ia ser o elemento mais eletronegativo, pois estaria atraindo os pares de elétrons de ligação com mais força. Eu falei para vocês na videoaula anterior que, com exceção da ligação metálica, hoje em dia, a ligação química é considerada uma mistura entre ligação covalente e iônica. O que isso significa na prática? Na prática, significa que é considerado que os elétrons de uma ligação química estão sendo compartilhados entre dois núcleos, mas dependendo da diferença de eletronegatividade entre esses elementos, na maior parte do tempo, esses elétrons compartilhados vão ficar praticamente com um dos elementos, como se ele tivesse sido transferido mesmo, tá? Então, vamos ver agora como que isso acontece, observando aqui a tabela de eletronegatividade de Pauling, tá? Deixa eu só colocar um ponteirinho aqui, tá? Então, olha aqui, ó. Essa tabela aqui, chamada tabela de eletronegatividade de Pauling, foi desenvolvida por Linus Pauling e eu estou apresentando aqui só os elementos representativos. Se você não lembra o que é elemento representativo, dá uma voltadinha na videoaula anterior que eu falo um pouquinho disso. Mas observem aqui, são os elementos dos grupos 1 e 2 e depois do 13 ao 18. O Linus Pauling estava estudando as ligações químicas e fez previsão da eletronegatividade desses elementos aí. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que a eletronegatividade ela é uma medida da força com que o núcleo puxa os elétrons de ligação. Então, só faz sentido falar de eletronegatividade para núcleos ligados. Se vocês notarem aqui, olha, os gases nobres não têm valor de eletronegatividade associados a eles. Por quê? Porque, naturalmente, os gases nobres se apresentam como átomos isolados, ou seja, eles não estão ligados com ninguém. Então, se não está ligado, não dá para medir a eletronegatividade. Além disso, a eletronegatividade, esses valores são valores qualitativos. Por quê? Porque é uma média
por exemplo, se a gente pegar o oxigênio pode se ligar com outro oxigênio, pode se ligar com nitrogênio, pode se ligar com hidrogênio. Então, foi feita uma média dessas energias de ligação para chegar nessa previsão aqui de valor 3,5, tá? A eletronegatividade também é uma propriedade periódica. Vocês se lembram o que significa isso? É uma propriedade que se repete ao longo da tabela periódica. Então, o que a gente pode observar aqui? Olha, dentro de um período, ou seja, dentro de uma linha horizontal da tabela, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Por que aumenta nesse sentido? Se vocês lembrarem lá das propriedades periódicas, o que acontece ao longo do período? O raio do átomo vai diminuindo ao longo do período, né? E o que isso tem a ver com a eletronegatividade? Num raio pequeno, o núcleo vai estar mais próximo da camada de valência. O núcleo, ele é positivo, e os elétrons que fazem uma ligação química estão exatamente na camada de valência. E os elétrons são negativos. Cargas opostas se atraem. Quanto mais próxima a camada de valência estiver do núcleo, maior é a força com que o núcleo vai atrair esses elétrons, ok? Então, por esse motivo, a eletronegatividade varia dessa forma. Dentro de uma família ou grupo, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Pelo mesmo motivo, o raio do átomo aumenta de cima para baixo, né? Então, o menor elemento dentro de um grupo ou família é o primeiro. Aí eu vou aumentando os níveis de energia, o raio atômico vai aumentando também. Quanto mais próximo o núcleo estiver da camada de valência, maior a influência desse núcleo nos elétrons de ligação. O átomo mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, com eletronegatividade relativa de 4. Eu apresentei na videoaula passada uma tabela com uma divisão de metal e não metal, né? Dos elementos entre metálicos e não metálicos. E ali a gente falou assim, metal com não metal, a ligação é iônica. Não metal com não metal, a ligação é covalente. Isso é apenas uma primeira aproximação quando a gente vai estudar a ligação química. Mas pode ter caso de dois não metais se ligando com uma característica de ligação mais iônica do que covalente. Como que a gente pode prever isso? Exatamente por esses valores aqui. Quando a diferença de eletronegatividade entre dois elementos que estão ligados for igual ou maior que 1,7, essa ligação vai ter mais caráter iônico. Se ela for menor que 1,7, ela vai ter mais caráter covalente. Como assim? Se a gente pega aqui o sódio e o cloro, quando o sódio e o cloro se ligam para formar cloreto de sódio, que a gente sabe que é um composto iônico, olha o que acontece. O cloro tem eletronegatividade 3 e o sódio 0,9. 3 menos 0,9 dá 2,1. 2,1 é maior que 1,7. Então, a ligação entre o sódio e o cloro vai ter mais caráter iônico do que covalente. Se eu pego a molécula de oxigênio são dois átomos de oxigênio ligados. O oxigênio, apesar de ser bastante eletronegativo, olha, tem eletronegatividade 3,5, quando dois átomos de oxigênio estão ligados, eles têm a mesma eletronegatividade, ou seja, a mesma habilidade para puxar o par de elétron de ligação. 3,5 menos 3,5 dá 0. Né? 0 é menor que 1,7. Ou seja, essa ligação tem caráter muito covalente. Mas e se forem não metais com eletronegatividades, elementos diferentes? Por exemplo, o nitrogênio ligado ao oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, tem eletronegatividade 3,5 e o nitrogênio 3. 3,5 menos 3 dá meio. Meio é menor que 1,7, ou seja, quando o nitrogênio se liga ao oxigênio, o caráter dessa ligação é predominantemente covalente. Então, fica a dica que só olhar se é metal ou não metal, isso dá uma primeira pincelada na característica da ligação química daquele composto. Mas a eletronegatividade é importante para a gente determinar se o caráter iônico é grande
ou pequeno na ligação entre dois elementos. Recordaram isso aqui? Então, vamos para frente. O NOx dos elementos, eles podem ser fixos ou podem variar, dependendo de com quem esse elemento está se ligando. Vamos analisar aqui essa tabela? Olha, os metais alcalinos, em qualquer composto, vai ter NOx mais 1. Por quê? Porque eles estão no grupo 1, tem um elétron de valência, e quando eles se ligam com outro elemento, eles perdem esse elétron, né? Então, vai ter um NOx fixo de mais 1. Por que substâncias compostas? Eles são metais, e quando eles estão em ligação metálica, ou seja, com o próprio elemento, sódio com sódio, num sódio metálico, ele vai ser um composto elementar e o NOx é 0. Na hora, a gente vai resolver alguns exercícios e eu mostro para vocês isso. Os metais alcalinos terrosos, que são no grupo 2, também em substâncias compostas, vai ter NOx fixo de mais 2, exatamente porque ele tem 2 elétrons de valência e quando se combinam metais alcalinos com outro elemento, a não ser metálico, né? Não estamos abordando aqui ligação metálica, ele vai transferir esses 2 elétrons e vai ficar com NOx mais 2. A prata, em todos os compostos, vai ter NOx mais 1. O zinco, em todos os compostos, vai ter NOx mais 2. O alumínio, em todos os compostos, vai ter NOx mais 3. O enxofre está no grupo 16, ou seja, ele tem 6 elétrons de valência. Ele precisa ganhar 2 elétrons para completar o octeto. Em sulfetos, ele vai ganhar esses 2 elétrons, né? O sulfeto acontece quando o enxofre está ligado a um outro elemento, mas esse outro elemento é menos eletronegativo que o enxofre. Então, o enxofre vai receber 2 elétrons e vai ficar com NOx menos 2. Os halogênios, que são do grupo 17, ou seja, tem 7 elétrons de valência, quando o halogênio for o elemento mais eletronegativo, ele vai ter NOx menos 1, porque ele vai ganhar um elétron e vai ficar com NOx menos 1. O hidrogênio tem 2 casos. Via de regra, o hidrogênio tem NOx mais 1 na maioria dos compostos, mas ele também pode ganhar um elétron quando ele se liga com um metal. Então, ele será o elemento mais eletronegativo e vai ter NOx menos 1. O oxigênio, em 99% dos compostos que ele aparece, o NOx dele é menos 2. Por que menos 2? Porque ele é da família 16 dos calcogênios, tem 6 elétrons de valência, e quando ele se liga, ele vai ter tendência a ganhar 2 elétrons. Por isso que o NOx vai ser menos 2. A grande exceção é em peróxidos, tá? Que o NOx é menos 1. Superóxidos é mais difícil, que é menos meio. Eu não tenho visto superóxidos nos exames de vestibular, nos últimos, e nos fluoretos, que pode ser mais 2 ou mais 1, tá? Mas na próxima videoaula, a gente vai fazer alguns exercícios e ver como que a gente pode determinar esses NOx na prática. Então, até a próxima videoaula.